Nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Hoje, um programa todo especial. Alguém que você já conhece. Já houve um programa aqui com esse nosso caríssimo amigo, de uma competência enorme, Dr. Lair Ribeiro, que vai tratar de um assunto que nos envolve. Quantas vezes nós olhamos e lemos sobre alimentos e perguntamos uns aos outros, ora, há muita gordura, e o açúcar, como que é o caso? Perguntas estas e outras tantas que surgem no dia a dia. E nós temos aqui alguém que pode nos dar uma orientação correta, uma orientação que ilumina os nossos caminhos e nos ajuda em nossas decisões. A medicina nutricional, Dr. Lair Ribeiro. Seja bem-vindo. Dom Fernando, é um prazer muito grande estar aqui com o senhor, com o Sidney, com os telespectadores, discutindo um assunto tão importante, porque Hipócrates, o pai da medicina ocidental, 400 anos antes de Cristo, dizia: deixe o seu remédio ser o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Aliás, antigamente, o alimento era realmente o remédio. Não tinha outra Não existia essa quantidade de remédio que existe hoje. E nós vemos nos escritos antigos que eles enumeram as ervas, os alimentos. E está voltando, porque hoje nós temos os chamados alimentos funcionais. Funcionais. Que estão, por exemplo, um abacate, por exemplo. O abacate não é só uma fruta, ele tem uma série de princípios ativos importantíssimos, que quase que viram um remédio mesmo. Por exemplo, o abacate? Por exemplo, nossa, por exemplo, o citosterol, que é uma substância que tem lá, que baixa o colesterol. Abaixa o colesterol. Eu achei que ele tinha muita gordura. Não, a gordura que tem no abacate é uma gordura benéfica. É o ômega 9, é o ácido oleico, que é o mesmo que tem no azeite de oliva. É o mesmo que tem. Então, o azeite de oliva também é benéfico para baixar o colesterol. Não só para baixar o colesterol. O azeite de oliva, o ácido oleico, que é o ômega 9, ele é anti-inflamatório. As pessoas, nos lugares onde se ingere muito óleo de oliva, extra virgem principalmente, vivem muito, não tem Alzheimer. Não deixa, existe uma substância no azeite de oliva chamada neocantal, que não deixa formar beta-amiloide, não deixa a pessoa O que é a beta-amiloide? Beta-amiloide é a estrutura que precede o Alzheimer. Mas qual a quantidade que a pessoa deve ingerir de leite de oliva, de óleo de oliva diariamente? Uma média de 2 colheres de sopa por dia. Por dia, dividido em... E se por acaso toma mais? Não faz problema, não faz problema nenhum. Porque eu gosto da verdura, porque região mediterrânea, minha mãe era italiana. Sim. Então é muito azeite na comida. Mas ele tem que ter 4 características para realmente valer a pena. Ele tem que ser extra virgem, ele tem que ser prensado a frio, ele tem que ser em vidro, evita em lata, por causa do metal pesado, e de preferência o vidro tem que ser escuro. Eu brinco... Mas o azeite a gente tem que consumir ele não é em frituras e nada. Não é em frituras. Em saladas, em pão. Se por um acaso você utilizá-lo na fritura, você pode utilizar uma vez só. Aí eu digo que o pior veneno que eu conheço chama-se pastel de feira. Por que o pastel de feira faz muito mal? Porque vai repetir. Porque o indivíduo, aquele óleo que ele tinha que jogar fora, se ele jogar fora o óleo todo dia, ele não tem lucro. Aquele óleo que ele está fritando aquele pastel para você hoje, ele está usando ele há 5 meses. Cada vez que ele refrita com o mesmo óleo, a gordura trans e o ácido oxidado aumenta. Passou uma lei no Brasil de que você não pode mais vender nada que tenha gordura trans. Só que a lei tem um detalhezinho que você vai aprender agora. E é por unidade. Então, se eu tenho um biscoito que tem gordura trans, e ele, vamos supor, tem 10 miligramas de gorduras trans, se eu quebrar esse biscoito em 2, fizer 2 biscoitinhos, agora eu posso vender e falar que não tem trans. Porque a unidade não tem aquela concentração. Então você deve se lembrar do seu biscoito favorito, de repente diminuiu o tamanho. Você lembra do seu biscoito ficou menor e veio mais pra caixinha? Aí ele não tem... Aí ele continua tendo trânsito, do mesmo jeito. Aí é uma sacanagem. Mas é a lei, querido, é assim. É por unidade. Então você divide o biscoito no meio, aumenta a quantidade. Como se fosse a metade. Como se fosse a metade. E agora você pode colocar sem gordura trans. E os refrigerantes zero? Deus me livre. É preferível até o do açúcar do que o zero, porque para chegar naquele sabor
sem caloria, sódio. A quantidade de químico que tem ali. Muito sódio, né? Muita química, né? Geralmente tem o seguinte: o refrigerante é rico em cafeína, é rico em açúcar, é rico em sal. Tá? Além do problema do pH, que é talvez o maior problema de todos. Tá, já que o senhor falou do pH, voltando no azeite, e a questão da acidez do azeite? A acidez, quanto mais baixa, melhor. Por que é melhor a acidez? Porque o pH do sangue é 7,35 a 7,45. Quando você ingere uma substância que tenha muita acidez, você sacrifica a célula. Mas o limão não tem acidez? Não, o limão ele é alcalino. Ele não é ácido. Não, o vinagre também não é? O vinagre pode ser alcalino ou não. O limão, quando metabolizado no corpo, como ele é rico em minerais, o metabolismo final é alcalino. Nem tudo que é ácido na boca vai ser ácido no organismo. Entendeu? Então o metabolismo final do limão... E até quanto é tolerável de acidez do azeite de oliva? Não, até 0,5%. Até meio? Até 0,5%. Mas eu vejo 5%. Mas vezes... 0,5% é o ideal. 0,5% só. É o ideal. Então, é no máximo até meio. Quando ele é bom mesmo, ele é menos de 0,5%. É 0,5% no 0,8%. Eu já vi 0,1, 0,2. Mas geralmente eu olhava 0,8. Se não me engano, até uma ocasião o senhor falava sobre isso. Dom Fernando, só vou falar uma coisa para o senhor. Quando eu falei porque eu vim aqui e que o doutor Lair Ribeiro estava vindo para cá, então tem uma enormidade de perguntas de pessoas que mandaram fazer perguntas para o senhor, pessoas da indústria farmacêutica, clientes da Ultrafarma, amigos, né? Então, mas tem muita pergunta. Mas o senhor quer chamar a escalada primeiro? Tem uma escalada? Ou não sei. Vamos lá então ver. Tá, então acho que tem uma escalada e depois tem pergunta para o senhor aqui bastante. Bom dia, Dom Fernando, bom dia, Sidney, e bom dia, doutor Lair Ribeiro. Com certeza vocês já conhecem a famosa frase, você é aquilo que come. Portanto, então isso significa que se comemos coisas saudáveis, o organismo agradece. Caso contrário, melhor nem comentar, não é mesmo? Mas o interessante é que o programa de hoje vai tratar justamente deste tema. Ou melhor, vamos falar da medicina nutricional. Vamos aprender de que forma podemos utilizar os alimentos como remédios naturais criados por Deus. E falando em nosso Criador, ninguém melhor do que o senhor, Dom Fernando, para conduzir o programa. Nós vemos assim a importância dos alimentos e é o próprio Deus que nos concede, né? E ela tem razão. O seguinte, nós somos aquilo que comemos, aquilo que absorvemos, aquilo que pensamos e quem nós amamos. Exatamente. Esse último aspecto aí é essencial. Se nós temos um coração grande e amamos a Deus, então a generosidade, o amor gratuito, o amor dadivoso estará presente. Não tenho dúvida. Nossa, e aí o mundo seria outro. Não haveria tantas pessoas levadas por interesses, e às vezes até interesses mesquinhos, né? Doutor Lair, uma pergunta minha. O açúcar refinado faz mal? Quanto menos açúcar você ingerir... Não importa qual? Melhor. Não, faz diferença. O mascavo, por exemplo, é muito... Qual o melhor de todos? O melhor de todos é não açúcar. Não açúcar. Tá, mas já que você quer ingerir açúcar, eu diria que é o mascavo. O mascavo. Depois o cristal. Depois o cristal, depois o refinado. E o último o refinado. Tá. Agora, deixa eu te responder. Entre açúcar e adoçante artificial... eu recomendo que você fique com açúcar. Entre adoçante e açúcar. Então o senhor é contra adoçante? Sou contra, com exceção... Faz mal? Com exceção da estévia. Tá, Por que porque eu vejo tantas pessoas que tomam, até eu chamo de hipocrisia. Eu chamo de você quer saber? Vamos pegar aspartame. Aspartame, quando cai no sangue, vira ácido fórmico, que é de matar formiga. Remédio para matar formiga, dá lesão cerebral. Tem gente que aspartame? O senhor está brincando, o aspartame Não, estou falando sério. É uma toxina. Quando entra no sangue, ele se transforma em ácido fórmico, lesa o cérebro. Tem gente que tem cefaleia crônica, eu tiro o aspartame. Mas assim, a partir de uma quantidade grande que se ingere dia, não. Tem gente que são hipersensíveis. Às vezes um cafezinho é o suficiente para desencadear a cefaleia. Então ele causa um problema grave. Complicado. E a sacarina? A sacarina você já precisa de quantidades grandes, porque os estudos com sacarina e câncer são doses absurdas de sacarina. Só que a sacarina tem uma outra desvantagem. Ela aumenta a sua vontade de comer doce. Ela aumenta?
você fica com vontade de ingerir carboidrato. Interessante. E a sucralose? A sucralose, o problema dela é o cloro. Ela é uma substância que passa pelo intestino sem ser absorvida. Você fala, se ela não é absorvida, ela não prejudica, mas ela deixa um resíduo que é o cloro. E quando você absorve o cloro... Esse cloro que usa em piscina, a mesma coisa? Cloro, esse mesmo cloro. E esse cloro vai e entra no lugar do seu iodo. Porque o cloro, o bromo, o iodo, eles são halógenos. Cloro, flúor, bromo e iodo são irmãos. E nós necessitamos do iodo. O iodo nós necessitamos para tiroide. Até no sal é adicionado, porque para não dar... Não é o suficiente, mas é o suficiente para não dar bócio. Agora, para ter uma tiroide... O que é bócio? É quando a tiroide, você já viu as mulheres... Geralmente... Antigamente tinha muita gente que usava o papo, né? Que é o papo. Com 9 a 15 vezes mais. No homem? Na mulher do que no homem. Por quê? Porque, eu gosto dele que ele vai assim, né? Porque é o seguinte, porque quando a mulher tem mama, então a mama precisa de iodo. Ela já tem pouco iodo. A mama ainda puxa, aí fica menos ainda. Aí dá o bose. Isso. Agora, o senhor é a favor ou contra a medicina ortomolecular? Porque eu já vi médicos falar mal da medicina. Eu não sou nem a favor nem contra, depende do profissional, entendeu? A medicina ortomolecular em si é uma medicina muito evoluída. Quem desenvolveu ela foi um ganhador de prêmio Nobel, que é o Linus Pauling, que é o único indivíduo na história que ganhou 2 prêmios Nobel. Mas por que no Brasil ela não é reconhecida? Porque tem muito profissional que, como a medicina ortomolecular ela é uma coisa aparentemente fácil, tem muito médico que se habilita nela. Mas o médico que faz ortomolecular bem feito, ela tem grande... Estados Unidos, a Europa, já são... a Alemanha... ela é reconhecida. Aqui também ela é reconhecida. Ela não é reconhecida no Brasil como especialidade. Então, como especialidade, mas ela é reconhecida como prática médica. Como prática médica, mas como especialidade não é. Referente ao programa da semana passada, teve aqui uma médica, a doutora Sônia, né? Sônia Maria. Dona Sônia Maria. Sônia Maria. Que é geriatra. E eu perguntava para ela, porque hoje o senhor sabe disso, é muita gente consumindo cálcio em comprimido, em cápsula, para evitar osteoporose, muita propaganda de cálcio. E eu lembro, eu já trabalho com remédio há mais de 40 anos. Qual a pergunta que o senhor tem para mim? Deve tomar cálcio ou não? Primeiro, osteoporose não é só um problema mineral, é um problema proteico também. E o médico esquece isso, ele só fica preocupado com a parte mineral. Se você não tiver proteína, você não tem estrutura óssea, porque o mineral vai se depositar na proteína. Às vezes o indivíduo tem osteoporose porque não está ingerindo proteína suficiente. Bom, falado isso, vamos para a história do cálcio. Mas na proteína tem cálcio, não? Não tem. Mas a estrutura do osso é proteica. É proteica. O osso, a parte mineral vai depositar na parte proteica. Mas deixa eu ir para a sua pergunta. O cálcio é o seguinte, se você tomar cálcio sozinho, ele não fica no osso. Ele vai para a artéria e deposita. Ele vai para a artéria. Aí é grave. Eu sei, mas os estudos mais recentes mostram... calcifica. Isso, os estudos mais recentes mostram que se você tomar placas que surgem. Se você tomar cálcio sozinho, você aumenta as placas de ateroma. Então o que você tem que fazer? Mas no Brasil, doutor Aê, como eu vendo cálcio, existe um uso indiscriminado de cálcio. Mas não quer dizer... E propagandas e propagandas. Eu sei, mas deixa eu orientar o certo. A pessoa tem que tomar cálcio, vitamina D e magnésio. Esse trio tem que ser junto. Magnésio eu tomo. Então, o magnésio ajuda o cálcio a segurar no osso. Se eu tomar o cálcio sem o magnésio, o cálcio não segura no osso. A vitamina D me ajuda a absorver o cálcio. E o magnésio me ajuda a segurar o cálcio no osso. Então o magnésio é que faz... O magnésio é que é o artista. Então é importante tomar o cálcio com o magnésio. Com o magnésio. Se você tomar Mas cálcio, não se automedicar, procurar um médico... Se bem que os médicos entendem pouco de nutrição, quero que você saiba disso. Mas você está falando que os médicos entendem pouco de nutrição? A maioria entende muito pouco. Eu digo o seguinte, o que eu posso fazer? Eu não vou mentir para o senhor. Doutor Laír, os médicos não vão gostar do que o senhor está falando aqui, hein? Você tem que ir no médico especialista. Eu sou nutrólogo, eu estudei nutrologia. É a mesma coisa que você fala. O senhor é cardiologista também. Também. Qual outra especialidade o senhor tem? Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, comecei a minha carreira como psiquiatra. Mas deixa eu dizer para o senhor. Agora, voltando a esse negócio de psiquiatra, que com o senhor tem muita coisa para conversar. Fique à vontade. Aquele negócio do relógio que o senhor falou de voltar para trás, eu fiquei encabulado com aquilo. Não, é o seguinte, a analogia é o seguinte.
Existe um tipo... Você lembra, doutor Fernando? Não, ele está dizendo o seguinte, para diminuir a velocidade do relógio do envelhecimento. Ah, sim. A gente pode fazer isso. Você deve conhecer gente com 40 anos, tem corpo de 30, você deve conhecer gente com 40, tem corpo de 50. Tá aqui, ó, na frente. Então, tá um aqui. Então, exatamente. Então nós temos duas idades, Sidney. Nós temos a idade da certidão de nascimento, que no meu caso é 67 anos, e tem a idade do meu corpo, que é muito menos. É bem menos. Medido, é mesmo. Eu não imaginava que o senhor tinha 67. De maneira alguma. De maneira, pois é. De maneira alguma, eu pratico isso há 15 anos. Nossa. Isso que eu estou conversando aqui. Nossa. Mas o senhor sabe que existem complexos hoje onde há essa conjunção dos diversos elementos. Que os médicos, por exemplo, se biomolecular, meu é biomolecular. Sim. Quando ele receita algo, nós vemos a composição do magnésio, etc. Então, exatamente. Que estão em conjunto, não é o cálcio só. Mas eu posso dizer para você, eu vou repetir, que infelizmente o médico entende muito pouco de nutrição. Nós temos 6 horas de aula de nutrição na Faculdade de Medicina. 6 horas o quê? De nutrição. Não, mas em 6 anos? 6 anos. 6 horas. Mas não seria o mais importante a nutrição? O que eu posso fazer? Quais são os nutrientes necessários para a vida e para uma vida saudável? Eu vou lhe falar os 5 nutrientes que estão faltando no corpo. Te ajuda muito, não ajuda? Ajuda. Qualquer pessoa de qualquer idade que tomar conta desses 5 nutrientes vai ter uma melhora na saúde. Você pega a sua mãe, que está lá acamada, e começa a fazer isso com ela. Primeiro, praticamente todo brasileiro hoje tem deficiência de vitamina D, apesar de vivermos num país tropical. Se você perguntar para mim assim, Sidney, o senhor conhece... Todo brasileiro tem deficiência? 97%. Dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. E aqui tem uma pergunta que é qual a importância da vitamina D? Entre outras, é o melhor anticâncer que eu conheço. Se você perguntar assim para mim, você conhece uma vacina contra câncer? Eu digo, conheço. Manter os níveis de vitamina D no sangue acima de 50 nanogramas por ml. Isso está publicado. Está publicado no mundo inteiro. É mesmo, doutor Laer? Então, 85% dos cânceres que você viria a ter na sua vida, você não os terá se você mantiver os níveis de vitamina D acima de 25 nanogramas, de 50 nanogramas por ml. E como é que consegue isso através dos alimentos? Não, o senhor ia falar 5, o senhor falou uma. Vamos uma vitamina D. A gente vai resolver. Hoje é praticamente impossível você conseguir ter um nível desse de vitamina D sem tomar sol. É impossível. Para começar, é impossível. Não, mas só eu tomo. A fonte principal da vitamina D é o sol. Tá? Para metabolizar ela, né? Depende do tipo, tem 6 tipos de pele, tá bom? No seu caso é 20 minutos no sol por dia. 4, 5 vezes por semana, pelo menos 60% não, isso eu fico. Pelo menos 60% do seu corpo nu. Então eu já estou vacinado contra câncer, porque eu fico. Entendeu? Isso aí é fundamental. Não, mas e alimento que tem a vitamina D? Os alimentos derivados do mar, os peixes, os camarões, são ricos em vitamina D. Entendeu? O leite não é tão rico em vitamina D e, eu sei que você não vai gostar de escutar, mas eu vou falar, o leite que é enriquecido com vitamina D, aquela vitamina D é errada, não é a que você precisa. Porque aquela é artificial. Aquela D2, que é vegetal, que você precisa da animal, que é a D3. Aquela é o ergocalciferol, e que eu estou conversando do colicalciferol. Então aquela não vale muito, é só para aumentar o preço do leite. Aquela não vale? Não. Aquela não serve. O senhor é bem contra a indústria em geral também, né? Eu fui diretor médico da Merck nos Estados Unidos. Fui vice-presidente da Novartis. Da Novartis. O senhor foi vice-presidente da Novartis? Nos Estados Unidos. Nossa, uma das maiores empresas do mundo hoje, né? E o senhor falou 2. Faltam 3. Faltam 3. Eu falei do... Não, mas e para conseguir essa vitamina D? É através do quê? De peixe? Ou você faz isso através do sol, os alimentos marinhos, principalmente. Peixe. Os óleos, por exemplo, o azeite de oliva tem vitamina D. Ou você faz suplementação. Você vai na farmácia e compra. O óleo de oliva tem vitamina D. Ou suplementação, essas cápsulas. Os óleos, em geral, têm vitamina D, porque a vitamina D ela é lipossolúvel, ela gosta de óleo. Óleo dissolve ela. Então, em geral, os óleos têm a vitamina D. Aí falta mais 3 agora. Tá bom, eu falei da vitamina D. Só. Vou falar agora do iodo. Eu vou falar 5. 5, Vou falar do iodo. O iodo é o seguinte, você ingere metade do iodo que seu pai ingeria. Seu pai, na sua mesma idade que você, comia o dobro do iodo que você come.
Por quê? Porque o iodo... Antigamente o sal não tinha iodo, porque começaram de uns anos para cá, Primeiro né? que você não come muito sal, concorda comigo? Você tem medo da pressão, né? Você tem, ele tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas hoje nos alimentos industrializados tem muito sal, né? Mas o sal, o iodo que coloca no sal, para começar, ele não é absorvido direito. Então ele quase todo é perdido. Ele não deixa dar bócio, é uma coisa. Mas entre dar bócio e você ter uma saúde ótima, a diferença é muito grande. Segundo, tem muita coisa que compete com o iodo. Você quer ver? Você tem, a sua pasta de dente tem flúor. Não sei para quê, mas tem. Você não serve para nada, flúor? Não, na sua idade, na minha idade, não serve para mais nada. Você não vai proteger. E eles põem desse tamanho na embalagem, rico em flúor. Eu te aconselho a fazer o uso de creme dental sem flúor. Sai procurando que você vai encontrar. Tem. Claro que tem. Você tem na sua farmácia. E o flúor, O flúor é veneno. Os países do primeiro mundo tiraram o flúor da água. Aliás, tem países que nunca deixou, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, nunca deixaram colocar flúor na água. Nunca. E a nossa água é fluoretada? Essa que a Sabesp fornece? Floretada. Para quê? Porque alguém nos Estados Alguém Unidos... precisa vender flúor. Não é vender flúor, não. O flúor é resíduo da química. Eles não sabiam onde jogar fora, jogar na água. Porque se jogasse num terreno ali, você ia preso. Mas se jogar na água, tá tudo bem. Eles arrumaram um jeito de se livrar do flúor, que é um resíduo que ninguém quer. Jogaram na água de beber. Você acredita nisso? Eu sei Nossa, que absurdo. Mas se eu começar a te contar os absurdos que tem na... Não, mas o senhor vai contar. Você vai coisa incrível, né? Então, olha só, o flúor, e iodo. o cloro e o bromo empurram o iodo. Onde é que você encontra o cloro? Você encontra o cloro na água que você bebe e você nada na piscina de cloro. Eu digo, você não devia nadar em piscina brasileira, porque a água é preparada com cloro. Você tinha que usar uma piscina preparada com ozônio. Você não pode nadar numa água. Hoje, nos Estados Unidos, as piscinas são todas de ozônio. Vai tomar banho, como vai tomar banho se não for na água que nós recebemos? Você entendeu? Então, esse cloro que usa para tratar, para deixar a água limpinha na piscina, é prejudicial? Muito prejudicial, você não tem ideia. Aí aquilo vai para a sauna, você não deve tomar sauna úmida no Brasil. Sauna é um grande remédio. No Brasil tem que ser úmida seca. ou seca? Não, as duas são boas, só que no Brasil você não pode tomar úmida. Porque como a água é tratada com cloro, na hora que você esquenta a água na sauna, vira um vapor venenoso. Então não entra em sauna úmida no Brasil. O leite que você compra no supermercado não é o mesmo produto que saiu do peito da vaca. Porque quando você pasteuriza o leite, você desnatura as proteínas. A proteína não aguenta aquela temperatura, ela desnatura. Então, mas aí tinha bactérias, dava muita doença, doutor. Não era pior ter as doenças? Você hoje pode matar a bactéria de uma forma diferente. Hoje nos Mas Estados e por que Unidos, se usa a pasteurização até hoje? Não se inventou nada superior à pasteurização. Existem 14 estados nos Estados Unidos onde eles fizeram passeatas e conseguiram adotar a lei de que você pode comprar o leite cru. O leite cru está voltando e vai chegar um dia no Brasil. Não sei quanto tempo vai levar. Se fosse um dia, o doutor Laí veio aqui e falou isso para mim. Toda a verdura verde que você comer está cheia de cálcio. Então é no brócolis, é na couve-flor, é no repolho. Está cheio de cálcio. Na alface também? Na alface, está cheio de cálcio. Aí faltou quantas ainda? Não, aqui nós fizemos só 3 por enquanto. 3. Tá? Agora vem o magnésio. Tá? O magnésio é um santo remédio. O senhor sabe que eu tomo magnésio todos os dias. Meus parabéns. Eu tomo magnésio todo dia, de manhã e à noite. Faz muito bem. Eu tomo. Você não vai ter arritmia cardíaca, provavelmente você não vai ter infarto. O melhor antiarrítmico que tem no mundo chama-se magnésio. Eu tomo magnésio todos os dias. O seu médico lá, biomolecular, provavelmente receita magnésio para você. É no complexo está magnésio, etc. Então. O magnésio é um santo remédio, então? É um santo remédio, é um antiarrítmico, é bom para o cérebro. É bom para dor, músculo, né? Para o músculo. Quem tem fibromialgia. E o quinto é o ômega 3. O ômega 3. Que todo mundo tem deficiência. Mas dizem também que tomar em excesso não é positivo. Não,
Se você abrir o vidro, cheirar, tiver cheiro de peixe, tá oxidado. Mas você sabe que nós estamos chegando ao final do programa e o assunto nós temos muito só eu tenho 2, 4, mais 6 perguntas. E eu aqui diversas mais outras. Umas 10. Mas nós vamos ficar para o próximo programa. Vamos fazer uma segunda parte. Vamos fazer uma segunda parte, gravar hoje e exibir. Ou segunda ou terceira, acho que tem que... Não, é muito esclarecedor. Eu acho que a vinda do Dr. Lair Ribeiro tem que ser aproveitada ao máximo, porque isso para as pessoas... Ele pergunta, eu respondo, ele quer saber por quê. Por quê? E aí, por quê? Porque eu não sei, doutor Lair. E as pessoas em casa também têm dúvida, entendeu? É uma sumidade como o senhor, né, que conhece tudo. Mas nós vamos então agora... Agradecemos já pelo programa que foi até o E o senhor continua aqui e vamos fazer a segunda parte. Nós nos encontramos, programa Deus, Médico dos Médicos. Você, sua família, você agora cada vez mais está convidando outras pessoas para que também participem deste programa, não é verdade? E olha, no domingo passado tivemos um assunto que tocou tantos e tantos que nós não podíamos imaginar. O assunto era medicina nutricional. No entanto, a riqueza que nos foi mostrada, revelada aqui nesse programa por Dr. Lair Ribeiro, fez com que muitos telefonassem, perguntassem. Aqui e lá, o senhor está mais do que conhecido. Que bom, fico feliz. Por isso, o nosso programa, que nós começamos no domingo passado, continuamos neste domingo. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. E nós aqui na Sidney vamos com muitas perguntas, muitas questões. Doutor, eu até vou ser rápido aqui, porque o povo quer saber demais. Vamos lá. A questão de forno micro-ondas é prejudicial aos alimentos ou não? Sabe que eles me perguntam, o que eu devo fazer com o meu micro-ondas? Você não deve dar nem para o inimigo, você deve jogar fora. Só usar o reloginho. Mas há uma dele, proteção que se coloca. Não, a proteção é o seguinte, é para quem está na cozinha, porque depois que o micro-ondas vai ficando velho, ele começa a vazar. A micro-onda... Não significa que aquilo... Não. Aquilo faz mal, aquela onda? Faz mal, claro que faz mal. Muito mal. Para quem está na cozinha, um micro-ondas velho começa a prejudicar a pessoa. Porque ele cozinha o cérebro da pessoa. Mas o celular não é muito diferente, não. Porque o celular usa ondas. Você não viu a Organização Mundial de Saúde acabou de declarar que o celular passa a ser um risco para câncer 2B? É o mesmo risco para cigarro. O celular que falamos todo dia? Sim, senhor. Aquilo ali é um micro-onda, um mini micro-onda. Você coloca ele perto do cérebro e começa a cozinhar os neurônios. Por isso que eles estão recomendando agora que você tenha aquele fio e o seu celular longe do cérebro, para não te prejudicar. É mesmo? A incidência de câncer cerebral, tumor cerebral em crianças na Califórnia dobrou nos últimos 20 anos. Por causa do e a uso explicação é por causa do uso do celular, porque o pai dá para um filho de 7 anos um celular. O crânio da criança de 7 anos, a espessura é metade de um adulto e as ondas entram com mais intensidade. Então micro-ondas não deve ter em casa. E já que o senhor falou que micro-ondas é prejudicial, em que tipo de panela que deve se cozinhar? O ideal é cerâmica. Isso é o ideal. Cerâmica? Cerâmica. Não é panela de ferro? Não. Panela de ferro também a longo prazo libera o ferro. Mas o ferro não é bom para anemia? Mas para quem está anêmico. Quem não está, aumenta a ferritina, aumenta o radical livre, envelhece mais rápido. Aliás, a mulher tem menos infarto do que o homem até a menopausa, porque depois é igual. Mas até a menopausa ela tem muito menos infarto que o homem. Então o ideal... Porque ela menstrua. O primeiro... Porque ela perde o ferro. Ela elimina ferro todo mês. O alumínio faz mal? Faz porque toda vez que você esquenta o alumínio, ele é liberado. Você vai absorvendo ele, a água mole em pedradura, tanto bate até que fura. Chega uma hora ele começa a acumular no seu cérebro. Tem uma correlação entre cozinhar com panela de alumínio e desenvolver Alzheimer. E essas frigideiras que tem essa proteção preta, como é que chama aquela proteção? Teflon? Teflon. Prejudica. O Teflon mesmo? Também prejudica. Esses adesivos. O adesivo. Antiaderente, para fritar um ovo sem óleo. O calor, ele libera um gás. Libera um gás, é por isso então. Mas deixa eu te contar. Em 1930, morreram de infarto miocárdio nos Estados Unidos menos de 3 mil pessoas. Em 1960, morreram mais de 500 mil.
com infarto. De 3 mil para 500 mil. Vamos parar para analisar? O que aconteceu entre 1930 e 1960? Foi introduzido no mercado os óleos vegetais. A sua avó, a sua mãe, cozinhava com óleo de porco, banha de porco. E conservava no porco. Isso, meu pai, minha mãe, minha avó, lembra tudo banha de porco. Um dia você vai voltar a cozinhar com banha de porco. Olha o que eu estou te falando. Porque entre a banha de porco que a sua mãe cozinhava e os óleos que você tem no supermercado, 1000 vezes a banha de porco. É mesmo, doutor Nair? Mesmo óleo de soja, óleo de girassol. Deus me livre, cada um. Agora tem um de canola. Canola. Não tem óleo de canola, tem óleo canola. A preposição faz uma diferença enorme. Sabe o que é canola? Canola é um acrônimo, é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Então não é uma... Não existe uma planta chamada canola. Eu pensei que tinha uma planta chamada canola. A planta chama rapeseed, também chamada de couza. Então canola quer dizer que... O óleo do Canadá, óleo canadense com baixa concentração de ácido erústico. Ácido erústico é da família da mostarda. Eu pensei que existia uma planta que chamava canola. Não existe. Se você toma ácido erústico com frequência, você desenvolve miocardiopatia, precisa de transplante cardíaco. Então, o que eles fizeram? Eles levaram, no Canadá, eles pegaram a planta couza, o rapeseed, modificaram ela geneticamente e criaram um óleo artificial chamado canola. É o pior óleo que você pode comprar, é o canola. Porque além de ele ter o ácido erústico, que lesa o seu coração, se você deixar um canola numa gôndola de um supermercado sem hidrogenação parcial, ele fica rançoso em 10 dias. Para ele não estragar, eles colocam hidrogênio nele. Aí parte dele vira trans. Então parte é erústico, que lesa o seu coração, e parte é trans. E você compra pensando que você está comprando um espetáculo. O seu avô, o seu pai estava certo. E é bem mais caro que os demais. O seu pai estava certo, ele cozinhava com a banha de porco, que é melhor do que esses todos. O azeite de oliva é muito bom, mas não para fritura. Mas não para cozinhar, ele é bom para salada. Para salada. Se você perguntar então, qual que é o óleo ideal? O melhor. O menos ruim. Não, ele não tem o menos ruim, é o melhor mesmo. O melhor. É o de coco. Uma lata de 3 litros por R$60. Dá R$60? Dá para uns 6 meses e você pode reusá-lo. Pode reusá-lo sem perigo? A sua mãe não reusava a gordura de porco? De porco, sim. Pois é, o vegetal você não pode reusar, você tem que jogar fora. Sim. Porque o pior, no dia esse de coco pode. Esse pode ser reusado. Pode no fim sai mais barato. A parte branca do coco chama copra. Copra. Tudo branquinho do coco chama copra. Então esse nome que faz doce, né? Que faz doce. Então você não vai esquecer. Você entra na internet e digita copra alimentícia. Você vai cair num site onde é o maior produtor de óleo de coco no Brasil, que está lá no Nordeste. E aí tem os Aí ele te fala qual no São Paulo, onde é que você vai conseguir. Onde encontra. Tá bom? Ele é benéfico para a saúde? O coco... Não prejudica. Escuta com carinho. O coco tem 47% de ácido láurico. O ácido láurico, no leite materno, é 19%. No coco é mais do que o dobro. Quando o ácido láurico cai no estômago, ele vira uma substância chamada monolaurina. Mata vírus, mata fungo, mata bactéria, mata parasita. Onde predomina... Mesmo indo em altas temperaturas? Você faz diferença. Só o coco. Ele é saturado. Você pode pôr na temperatura que você Agora eu perguntaria água. Água de coco. Não, é a mesma coisa. Não tem as mesmas qualidades, mas é muito bom. Muito bom também. Eu posso tratar uma mulher com corrimento vaginal, com candidíase, só com água de coco. Em 30 dias, cura tudo. Só ela tomando água de coco. Água de coco. O ácido láurico, a monolaurina, é um antibiótico natural, que não tem efeito colateral. Hoje, nos Estados Unidos, você compra caríssimo monolaurina para aquelas infecções bacterianas resistentes a todos os antibióticos, cura com monolaurina. Nós temos coco aqui no Brasil. O coco produz a monolaurina. O ácido láurico que tem no coco tem o caprílico, cáprico, láurico. E o ovo, doutor? O ovo é o melhor alimento do mundo, chama-se leite materno, número 1. O segundo melhor alimento do universo chama-se ovo. O ovo? Mas de que maneira comê-lo? Se você fritar ele no canola, ele vai te fazer mal. Mas é por causa do canola, não é por causa do ovo. E se cozinhar ele? Você pode cozinhar, fritar ele na água, fritar ele no óleo de coco. Mas como vai fritar na água? Frita na água? Tem um jeito de fritar, isso põe na água, a água fervendo e ele é fritar. É?
Não usar gordura. Você abre ele aqui na água. O primeiro alimento mais saudável é o leite materno. Depois o ovo seria o segundo. Sim, o terceiro. E o colesterol que falam tanto de certo? Eu rasgo o meu diploma médico se você me trouxer um trabalho científico dizendo que o ovo aumenta colesterol. Eu como 5 a 6 ovos por dia, 15 anos. Eu conheço um bispo que come a mesma quantidade e está sempre saudável. Eu sempre digo para ele, meu caro, aqui, ó, cuidado. Vocês estão aí usando óculos, né? Olha, nossa, não tenho nada. Não preciso, não tem lente, não tem nada. À medida que você envelhece, o amarelo do ovo é a luteína e a zeaxantina. Não deixa a sua vista envelhecer. Mas depois que já envelheceu, aí não recupera mais. Mas para, né? Se você for viver 110 anos, 120, que você tem grande chance, mas um dia você vai ficar cego. 110, 120... Um dia você vai ficar cego. Porque vai ter degeneração macular. Se você começa a fazer uso de ovo hoje, você não vai ter degeneração macular. E o ovo de granja? O ovo caipira ele tem 30 a 50% a mais de ômega 3. O ovo caipira? Isso. Ele tem uma vantagem muito grande. Mas entre não comer ovo e comer ovo de granja, 1000 vezes comer ovo de granja. Você vê um alimento perfeito, dali vai sair uma vida. Tudo que a vida precisa está no ovo, dali vai sair um pintinho. É barato, é empacotadinho. O brasileiro podia estar comendo, o médico assumiu um mito. Isso é um mito médico. Mas eles falam para não comer ovo. Querido, mas pergunta para eles. Os cardiologistas falam para você não comer ovo. O que eu posso falar? Eu não estou aqui para ser politicamente correto, estou aqui para te falar a verdade. Ovo previne doença cardíaca. Previne? Mas qual a quantidade ideal? O que você puder comer. Não, mas de noite não pode jantar, né? Eu como 5 a 6 ovos por dia. De manhã cedo eu cozinho 3 ovos cozidos. Eu vou passar. A empregada cozinha, eu abro, corto ele aqui, ó, corto, coloco azeite de oliva extra virgem prensado a frio no vidro escuro, em cima, e ponho canela, porque canela não deixa você ficar diabético. Canela também ajuda a não... Diminui a resistência insulínica. E quem é diabético pode tomar canela? Pode fazer uso, vai melhorar muito. Vai melhorar com canela. E pão? Olha, pão faz mal? Pão não, pão faz mal. Pão faz mal? Todo tipo de pão? Principalmente o pão com... Porque hoje 50% dos brasileiros têm hipersensibilidade ao glúten. Sabe disso? Quantos por cento? 50% dos brasileiros têm hipersensibilidade ao glúten. A quantidade é alta, sim, que tem que é sensível ao glúten? Porque o trigo que você come não é o trigo que seu pai comia. O trigo que seu pai comia não era transgênico, o seu é. Então, na transgenicidade do trigo, a concentração de glúten aumentou 400%. O trabalho do senhor aqui, doutor Ribeiro, é envelhecer sem ficar velho. Como é que é? Aqui, ó, é o seguinte, você pode... São DVDs? São 5 DVDs. Evitando radicais livres e aumentando... Agora, e os radicais livres, que hoje está na moda, que é muito antioxidante, o que mata é o radical livre? Não, o radical livre faz parte da vida. Você só acha gente sem radical livre no cemitério. Radical livre faz parte da vida. O radical livre faz parte da vida? Agora, deixa eu te contar. Por causa disso, o organismo não quer que isso passe de um excesso. Aí ele criou 3 enzimas: superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase. Todas as vezes que o seu radical livre começa a subir, essas 3 enzimas vêm e baixam ele. O radical livre é o que oxida... É o que faz mal. O que faz mal. É o que faz mal. As 3 enzimas vêm e baixam ele. Quando essas 3 enzimas não dão conta do trabalho, esse radical livre gera uma coisa chamada estresse oxidativo. Esse é que faz mal. Que faz mal. Oxida. Aí você toma um antioxidante para minimizar. E qual que é o melhor antioxidante? Cacau. Cacau? Cacau. Mas eu tenho medo de falar, não come chocolate, que chocolate faz mal. Chocolate é uma coisa, cacau é outra. Porque você pega um chocolate então super tem que ser amargo. Super amargo é remédio. Pode comer uma barrinha toda noite. É interessante. Porque na Alemanha o chocolate é bem amargo. É remédio. Bem amargo. Aqui aqui é muito doce. Você mede a quantidade de antioxidante, porque tem leite, tem açúcar, isso aí já, por isso que já estragou. Tem que ser super amargo para fazer bem para a saúde. Deixa eu te falar. A substância... Mas o que o cacau tem que faz bem? Qual é a propriedade dele que faz... Ele tem fitonutrientes que são antioxidantes, que tem o maior ORAC. ORAC, já ouviu falar disso? Não. ORAC é o seguinte, o açaí é o segundo colocado no mundo. O açaí? O cacau é o número 1. O governo americano, o Departamento de Agricultura americano, mediu o ORAC de 240 alimentos. Quem tirou o primeiro lugar? Cacau.
Quem tirou o segundo lugar? O açaí brasileiro. E o chá verde também é o chá verde está bem perto. Também... O chá verde tem a epigalatecatequina galato, tem quercetina. O chá verde é um anticâncer. Quem toma chá verde... Aliás, é a bebida mais bebida no mundo, sabia disso? Aqui são 5 DVDs. São DVDs. E aonde as pessoas que querem adquirir, doutor Lair Ribeiro, como é que elas podem entrar no internet, no meu nome. No site lairribeiro.com.br, né? Tá aí, né? O telefone aqui em São Paulo E não existe a venda em livrarias? Não, é exclusivamente através da internet. Então. Você pode adquirir. Posso falar o telefone? Pode, tá aqui, ó. É 011... Eu vou falar pro senhor, ó, 3889-0038. Coloca aí no monitor aí, ó. Bom. 011 38. Aí a pessoa ligando para esse número. Tem 46 DVDs médicos. 46. Gravei ano passado 46 ou lairribeiro.com.br. Agora tá aqui, ó. Como interferir na genética que herdamos? O que quer dizer isso? Ó, você não é refém da sua hereditariedade. Você fala assim, meu pai morreu de câncer de próstata, meu avô morreu de câncer de próstata. Eu digo, Sidney, você não precisa, você não vai morrer de próstata. Depende do que você comer. Se eu te der, por exemplo, todo dia... É mesmo? Então o negócio de hereditário não é... Não, hoje quem manda na biologia não é a genética. É a epigenética. O que é a epigenética? Olha que tá ficando complicado. Tá ficando complicado. O que eu quero te dizer é assim, deixa eu explicar. Você pode até ter o gene do câncer de próstata, mas eu posso abolir a expressão dele. Eu posso silenciá-lo. Através de alimentos. Através de alimentos, indol 3-carbinol, que é uma substância que tem nas crucíferas couve-flor, couve de Bruxelas, repolho, entendeu? Brócolis. Cada DVD ele trata de um assunto. Esse outro quer dizer hábitos cientificamente comprovados para obter a longevidade com saúde. Isso aí vai fazendo um emendando outro, igual o programa. E esse aqui, como buscar o equilíbrio hormonal? É mais para mulher ou para homem também? Para homem também. Para homem também. A testosterona não é um hormônio só sexual, ele é também sexual. Ele é o hormônio que te dá o tesão da vida. O cara que chuta o pau da barraca, não vou fazer mais nada não, quer ficar em casa. É porque a testosterona vai baixando. Na hora que eu reponho ela no homem, ele quer montar mais estrutura, ele quer fazer mais coisas, ele quer pregar mais. Quer armar a barraca de novo. Tomar iniciativa. Tomar iniciativa. O senhor teve um período de muitos livros e muitas palestras só relacionadas a sucesso. 36 livros. 36 livros, eu lembro esse período. 40 países tem hoje. 40 foram publicados em 40 países. 26 traduzidos para outros idiomas. 26 livros foram presentes em mais de 40 países. Mas hoje o meu trabalho é só médico, eu me dedico à medicina. Eu ensino o médico a primeiro rejuvenescer ele e depois fazer isso nos outros. O senhor dar aulas aos médicos, orientando como que eles rejuvenescem eles mesmos. Assim. Aí eles começam a fazer, eles são os próprios pacientes. Aí eles veem a melhora. Fazer a experiência própria. Aí eles começam a fazer os outros, entendeu? Então hoje o tratamento... Por exemplo, eu vou estar em Belém agora treinando no final de semana 200 médicos. 200 médicos. Sábado e domingo, das 9 às 18. Em todas as especialidades ou tem uma especialidade? Vem de toda a especialidade. Toda a especialidade. Vem toda a especialidade. Por isso que eu tenho que conhecer a medicina toda, porque vem o cara que me faz a pergunta na especialidade dele, o outro já faz na dele, o outro já faz na dele. Pediatra... Tudo, eu tenho que dominar a medicina toda, senão não dá jeito para ficar lá no palco. Entendeu? Tanto é que eu falei, você pode me perguntar o que você quiser, eu sou obrigado a responder. Fora esses DVDs, o senhor falou uma quantidade... Eu tenho 46 DVDs médicos. Por exemplo, tem um DVD só sobre água. Vai te ensinar como é que você faz para tomar a água certa. E como é que é para tomar água certa? É demorado? Não, nós temos tempo para explicar? Tem um tempinho. Como é que está o tempo? Está acabando? Tem tempo. Tá bom, então vamos lá. Depois também perguntar, eu acho que essa pergunta que estão fazendo... Muito importante. Qual a melhor fruta para consumo? Pergunta que chegou. Qual a melhor fruta para consumir? Qual o senhor acha mais importante responder? Sobre a água ou sobre a fruta? Eu vou responder as duas. As duas. Do ponto de vista de antioxidante, a fruta é melhor quando ela tem um ORAC maior. O que é ORAC? ORAC é a capacidade... É o do antioxidante. Isso. No caso aí seria açaí. O açaí. É a fruta brasileira que tem maior horário. Mas aqui no Brasil não tem essa tradição, esse costume de açaí. Antigamente, há 100 anos atrás, você não tinha costume de olhar para os lados para atravessar a rua, né? Mas a outra, se você não olhar, você é atropelado. Vejamos uma fruta mais comum, assim, para o povo, etc. Mas aí varia, porque, por exemplo, tem gente que não se dá bem com maçã, por incrível que pareça, e é fruta. O que eu posso dizer é o seguinte, para o telespectador, eu sei que eu vou chocá-los. Não faça suco de fruta. Não é benéfico. Não é benéfico? Suco não. Por quê?
Tudo que é doce, líquido adoçado, você não divide por mão. Nem tomar. Tem que comer a fruta. Quando Deus fez um veneno chamado frutose, ele fez o antídoto do veneno, que é a fibra. Quando você come uma maçã, a frutose, que é veneno, está intrincada com a fibra. Eu bato o mamão, então não deve fazer isso? Não deve. Comer o mamão inteiro. Não é preferível, que a fibra vai junto. Não, mas eu vou explicar para o senhor. Eu pego uma água de coco, coloco uma água de coco no liquidificador, corto o mamão, bato os dois e tomo. Mas depois que você bateu, a fibra já separou. Ela não vai juntar no estômago não vai juntar no estômago. Ela está estruturada, entendeu? Aí ela cai lá, ela vai aos pouquinhos, ela vai liberando. Se eu passar um carrinho de mão no seu pé, eu não te quebro o pé. Mas se eu juntar 30 carrinhos desses e passar de uma vez, uma roda de Volkswagen, eu quebro o seu pé. Tá. Então ele quebra aí vai tudo de uma vez. A estrutura da fibra. Isso, entendeu? Então não deve tomar suco. Não deve. Melhor chupar uma laranja, comer uma banana do que... A natureza não tem liquidificador. Isso foi inventado pelo homem. Então o senhor é contra também? Sou contra. Eu creio que daqui a pouco nós estaremos, ao menos, cozinhando agora, com fogo. Mas é isso que vai voltar. Vamos voltar. Dom Fernando, é isso que estão voltando. As pessoas que querem saúde, eles pegam pessoas com diabetes, fizeram um estudo na Austrália, pegaram 7 indivíduos diabéticos, que eram de aborígenas, levaram eles de volta para o mato. Eles vão morar 4 semanas do jeito que os avós comiam. Sararam diabetes. Sararam. Acabou, não tem mais nada. Não tinha diabetes antigamente, era pouco. Não existia. A tipo 2 não existia. Não existia. A tipo 2 é nova. Eu não falei para vocês, em 1930, menos de 3 mil pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. Em 1960, 30 anos depois, mais de 500 mil. Antes do senhor falar da água, eu tenho uma pergunta muito importante, porque eu tenho uma chacrinha no interior aqui, no exterior do estado de São Paulo, que produz muita fruta na região. Só que eu vejo que é o pessoal passando agrotóxico todo dia agrotóxico. E as frutas hoje não são muito contaminadas contra agrotóxico? Eu vou responder 2 coisas daí. Primeiro, entre comer a fruta com agrotóxico e não comer a fruta, é preferível comer a fruta com agrotóxico. É melhor comer com agrotóxico? Do que não comer a fruta. Primeira pergunta, resposta. É mesmo? É mesmo. Segundo, fruta faz bem mesmo com agrotóxico? A fruta faz tão bem que ela compensa o agrotóxico. Segundo, você pode tirar os agrotóxicos da sua fruta. Como que tira? Você põe um litro, para cada litro d'água, você coloca 10 ml de tintura de iodo. O iodo retira. Você deixa num quarto. Mesmo que seja um agrotóxico sistêmico? Sistêmico faz diferença. Você deixa por 1 hora aquilo imerso, no escuro. Aí aquilo que saiu, aquilo que saiu de lá, aquela água com iodo, aquele é veneno puro, você joga fora. E ali você lava a fruta. Se a gente receber uma visita fazendo esse procedimento que o senhor fala, o cara vai achar que a gente é louco. Né? O iodo retira o agrotóxico? Ele retira... Mas ele tira no seu corpo também. Quando ele toma lá as gotas de iodo que o médico passou para ele, ele está tirando o agrotóxico do corpo. Então tem que colocar por exemplo, eu posso colocar maçã numa solução com um pouco de iodo e deixar ela por uma hora no escuro. No escuro. Por que o escuro? Porque senão oxida o iodo. A luz oxida o iodo. Então tem que colocar no escuro. Então, você vê que os vidros de iodo são todos escuros. São todos escuros. Tem que ser vidro escuro. Tá bom? Tudo tem explicação. E o da água que o senhor ia falar? A água, o que interessa na água não é só a pureza. Isso é o mínimo. O pH da água é importante. Quanto mais alto o pH, mais benéfica é a água. A água, quanto mais alto o pH? Tem uma água brasileira, posso falar o nome? Pode. Chama Ibirá. Tem um pH eu não conheço. É boa? É daqui da cidade de Ibirá. Fica perto de São José do Rio Preto. É Ibirá. Ibirá. Se você ligar para a Água Mania aqui em São Paulo, tem umas 100 marcas de água. A mais barata é a Ibirá. Água Ibirá, vou comprar essa daí. Pode comprar. Eu uso muito a São Lourenço. A melhor água que tem no Brasil é Ibirá, dos cálculos que eu fiz. Eu gostava muito muito da Caxambu, mas não acha muito fácil. Então, a Ibirá é a melhor porque tem maior acidez. Maior alcalinidade. Alcalinidade, é o seguinte, acidez. O bebê recém-nascido é alcalino, o velho é acídico. À medida que você envelhece, você vai acidificando. Envelhecer é acidificar. Quando você alcaliniza, você rejuvenesce. Então, um jeito de alcalinizar é tomar água. E água com gás faz mal? Bom, depende. Se o gás nasceu com ela, não.
Se o gás foi acrescentado, sim. Não, mas a maioria são gás carbônico acrescentado, então, né? Por isso que eu estou te dizendo, estou te respondendo. Tem água São Lourenço que ela já sai com gás. Mas como quando eu compro aqui, eu não sei se ela saiu com gás ou foi acrescentado, numa resposta curta para você, eu digo, não beba água com gás. Porque elas têm muito sódio. Não, na hora que você coloca o gás carbônico, o pH cai. Ah, tia. Entendeu? Cai, porque põe, aquilo ali é gás carbônico. Então, com gás carbônico não deve tomar. A água com gás é com gás carbônico. Eu sei. Quando ela é colocada artificialmente, ela baixa o pH. E eles no vidro, eles colocam... Não, você fala que é... Não, o pH, não? Coloca, é obrigatório. É obrigatório. Obrigatório. É obrigatório, gás carbônico. E quando... É lei. Vocês colocam numa letra que você precisa quase de uma lente, né? Mas é lei, não, é lei. É lei, tem que colocar. É bom examinarmos, Agora me falaram que as águas com gás também tem muito sódio. Isso é verdade? Se ela se o gás dela é do carboxo, é do bicarbonato. Do bicarbonato. Temos que é bicarbonatada. Essa faz mal. Aí o bicarbonato de sódio tem muito sódio. E qual a quantidade, doutor Lair, que deve se consumir de sal por dia, o ideal? Se você está me perguntando do cloreto de sódio ou do sal integral? Não, o sal de cozinha, assim, no dia a dia. O sal de cozinha, ele tem um problema. Tudo que tinha bom do sal foi embora, só sobrou o cloreto de sódio. Cloreto de sódio não é sinônimo de sal. Ué, o que é o sal, então? O sal tem 82 minerais. O sal integral... Mas sal que dá pro boi, que vem... É bem melhor do que o da cozinha. Do que o refinado. Nem se compara. Você pega aquele do boi, que é o de churrasco, você raspa assim, ó. Aquilo ali é uma beleza. E qual a diferença de sal marinho para esse sal? Porque eu vejo o pessoal falar muito de sal marinho. O sal marinho, se ele for refinado, ele é igualzinho ao cloreto de sódio. É só conversa de marketing. Eles já pegaram o sal e fizeram a mesma coisa com ele. Refinaram ele. Ele virou cloreto de sódio. Agora, do sal marinho não refinado, ele é mais rico em magnésio, ele é mais rico em potássio, então ele tem uma vantagem, se ele não for refinado. Agora a pessoa vai e compra sal marinho light. Pronto, já está refinado, vale nada. É a mesma coisa que você comprar o outro, não faz diferença nenhuma. É só o dinheiro que você vai pagar mais. Mas nós teríamos assuntos e mais assuntos. O doutor Lair tem que voltar mais uma vez. Doutor Lair, eu acho que é muito importante eu mostrar esse trabalho, sem dúvida nenhuma. E eu quero recomendar às pessoas, porque o senhor é uma sumidade como cardiologista, como, né? A gente vê que tudo que o senhor falou aqui... E no próximo programa, depois de acompanhar e ler e ver todos esses CDs, nós podemos aprofundar ainda mais e levar aos nossos telespectadores. 3 meses a gente volta. Coloca aí o telefone, só vou pedir, coloca novamente aí o telefone do Dr. Lair Ribeiro e coloca também o site, né, Dr. Lair? Posso colocar porque eu tenho certeza, senão o pessoal vai ligar para o senhor, não é verdade, na missa. Qual que é o telefone do Dr. Lair Ribeiro? Então coloca novamente aí, ó, o telefone do Dr. Lair Ribeiro e o site, que eu acho que é muito importante para as pessoas. Muito obrigado. Né? E nós queremos agradecer mais uma vez, Dr. Lair Ribeiro, e sempre fica aquele gostinho. Queremos mais e muito mais, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter outra ocasião aqui conosco. Todas essas dicas, todas essas ilustrações, porque mais do que simplesmente dizer, nós como que visualizamos o que o senhor está dizendo pelo modo como fala. Por isso nós agradecemos de coração ao Dr. Lair Ribeiro.